todos. Que Deus possa nos abençoar em mais uma manhã. É muito bom nós estarmos aqui reunidos. Que possamos estar em comunhão de pensamentos, com o Mestre Jesus, em comunhão de sentimentos. E hoje nós vamos finalizar o capítulo Pedi e obtereis, né? Algumas semanas nós já estamos estudando sobre a prece e hoje nós vamos finalizar esse capítulo. E essa mensagem belíssima de Santo Agostinho que foi lida, tem um trecho que fala assim para a gente: tão viva e refrescante é a fonte em que se bebe quando se está orando. Olha só, tão viva e refrescante é a fonte que se bebe quando se está orando. Aí a gente recorda de uma passagem de Jesus com a mulher samaritana. Jesus que estava indo, que chega a uma cidade da Samaria e resolve descansar. E ali perto existia um poço, o poço de Jacó. E ele senta à beira desse poço, enquanto os seus discípulos vão à cidade comprar comida. E era mais ou menos por volta de meio-dia. Vamos fazer uma viagem e vamos nos transportar para aquele local, ali com o Mestre Jesus, naquele deserto, naquele silêncio profundo, ouvindo as suas mensagens. E então chega uma mulher carregando um cântaro, que era um vaso onde se depositava a água. E ela começa a retirar a água daquele poço, naquele silêncio. E Jesus fala então: dá-me de beber. E a mulher samaritana responde: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus responde: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele daria água viva. Disse então a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e ele mesmo bebeu dessa água, e seus filhos e o seu gado? Jesus responde: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então a gente para aqui nessa passagem. É uma passagem complexa, extensa, ela é maior um pouquinho, mas vamos parar aqui. Quem quiser continuar a leitura, é muito edificante. Mas por que a gente está lendo essa passagem? Será que esse encontro de Jesus com a mulher samaritana foi algo casual? Porque muitas vezes quando a gente lê parece que foi algo, né, ali do nada se encontraram. Não. Jesus já previa aquele encontro, justamente porque a mulher samaritana, ela foi em busca de algo. E o poço representa a sabedoria. Ela foi em busca dessa sabedoria. Mas a gente está falando aqui, será, de conhecimentos e de intelecto? Não. Porque ser inteligente é diferente de ser sábio. Ser inteligente é quando eu adquiro muitos conhecimentos, quando eu tenho facilidade na assimilação do conteúdo, quando eu tenho muitas habilidades. Mas eu posso usar essa inteligência para o bem ou para o mal. Ser sábio é aprender
com as lições da vida, com as escolhas, com os erros e os acertos da vida. É usar da minha inteligência de modo proveitoso para o bem geral. Essa é a diferença de sábio e inteligente. A humanidade, já passou pela humanidade muitos sábios. Gandhi era um sábio. E muitos outros. Então, existe uma grande diferença. E a mulher samaritana, ela representa o quê? Essa mulher que busca essa sabedoria, o despertamento, porque ela já tinha condição de despertar. Como nós aqui nos encontramos reunidos e já temos condição de despertar para o Evangelho de Jesus. Porque Jesus chama todos, mas não são todos que conseguem ouvir e traduzir para si a mensagem que ele fala. Muitas vezes nós ficamos presos à letra, à palavra morta, que não edifica, porque a gente não coloca no nosso interior, no nosso íntimo. É preciso sentir. E quando a gente fala de prece, a gente fala de sentimento. Na nossa vida, é preciso sentir. Como ainda a nossa visão em determinados aspectos se modifica após eu sentir. Eu sinto na pele. Aí minha visão muda totalmente. O meu olhar muda totalmente. Eu abro um campo novo. Então, essa mulher samaritana, ela está representando nós. Nós que já temos a possibilidade do despertamento, da compreensão maior, mas que muitas vezes fugimos e deixamos para depois sempre. Tudo na nossa vida, muitas vezes a gente vai deixando para depois. Depois eu resolvo, depois eu faço, depois eu converso, mas o momento é agora, é agora. Então, o convite é justamente esse ampliar o horizonte. Muitas vezes na nossa vida nós estamos tão fechados, aprisionados, criamos as nossas próprias barreiras diante do nosso progresso. E não aceitamos aquilo que o outro traz de opinião diferente. Criticamos o outro, não aceitamos o novo, o desconhecido. Mas aqui nós estamos falando para aceitar tudo? Não. Você tem a sua inteligência, você é capaz de analisar. Mas não deixe se tomar por esse orgulho, onde muitas vezes você acha que sabe muito, que é autossuficiente, que não precisa dos outros para nada, e uma opinião diferente da sua você não gosta. Uma crítica, muitas vezes. Nós já temos a condição de não mais cair naquele duelo quando o outro me critica, quando o outro fala alguma coisa para mim. Será que eu tenho que me deixar entregar naquele duelo? Eu já não tenho condição de silenciar e deixar que ele fale, e escutar sinceramente o que ele está falando. Porque se realmente tiver um fundo de verdade ali, eu vou analisar e começar aos poucos trabalhar. Mas o que a gente faz? A gente não deixa nem que o outro termine. E a gente começa a entrar num duelo, num julgamento sem fim. Já está na hora de ir deixando de lado um pouco esses hábitos nossos, essas imperfeições, porque nós já somos capazes. Alguém duvida da nossa capacidade íntima, interior que nós trazemos? Será que nós duvidamos de nós mesmos? É o autoconhecimento. O autoconhecimento faz isso. Faz com que a gente perceba quais são as nossas decisões,
Por que eu me comprazo com aquele desejo, com aquela paixão ainda, se eu já posso vencer? Por que eu vou deixando para depois, envolvido nessa preguiça, nessa inércia? Então, muitas vezes, nós estamos tão fechados e não saímos dessa inércia que nos encontramos, tendo a possibilidade de andar, de caminhar, de seguir, de ir em frente. Mas a gente se faz de barreira. Nós somos a nossa barreira. Esquecendo da lei de progresso, de evolução. Se eu conquistei um patamar, se eu demorei 50 anos para conquistar esse patamar, quando eu chegar nele, eu já vou ter que conquistar novos patamares, novos horizontes. É uma conquista. Eu conquistei, agora eu tenho que andar mais um pouquinho. É o aprendizado, porque ele é constante. É o sábio que diz que verdadeiramente nada sei. Quanto mais ele sabe, ele diz, verdadeiramente nada sei. Olha só. Então, a mulher samaritana, ela representa essa busca interior, esse autoconhecimento, essa busca de sabedoria. Então, Jesus se direciona a essa mulher e pede, dá-me de beber, e ela não entende muito, e pergunta, por que você está me pedindo água? Eu que sou mulher e ainda samaritana, porque na época os homens não se comunicavam assim com as mulheres na rua. E além disso, os judeus não se comunicavam com os samaritanos, justamente pela divergência de opiniões. E, na época, ainda estava ocorrendo um processo judicial entre eles, então eles não se comunicavam. E ela ficou meio sem entender. E isso mostra para a gente o quê? Essa mensagem, que Jesus se direciona a ela, que não existe, né, essa barreira que nós construímos para ajudar o próximo. Para eu ajudar o próximo, eu não preciso compartilhar com ele as mesmas ideias, as mesmas aspirações, a mesma religião, a mesma cor de pele. Eu preciso saber se o outro tem condição financeira ou não para eu ajudar. E muitas vezes a gente cai nesse julgamento. A gente se envolve nisso e não refletimos. E o outro bate a minha porta e eu vou pensar se ele tem. Não, mas eu acho que ele tem. Eu acho que ele vai usar isso para, né, não é coisas boas, não. A gente começa a julgar a dor do outro, sem ao menos sentir o que ele passa, o que ele vivencia. Você sabe a condição, de onde ele veio, o que ele passa, o que ele enfrenta, para ele estar usando o que ele usa, para ele estar nessa condição, para ele estar pedindo para você uma ajuda? A gente não sabe, e a gente cai nesse julgamento sem fim da dor do outro. Então, essa capacidade de amar, não existe barreiras. Barreiras que o homem constrói como desculpa para não ajudar, como desculpa para não reconhecer, eu sou egoísta, para reconhecer, eu não me conheço o suficiente, para reconhecer, meu orgulho fala mais alto, eu não me preocupo com o meu próximo, ainda, mas a lei é de progresso. E nós estamos percorrendo esse caminho com muitas pedras, mas que nós vamos chegar. Nós vamos chegar. Temos que ter essa certeza dentro de nós. Né? Então, para ajudar o próximo, eu não preciso de barreiras. Eu não preciso saber o sexo, saber a religião do outro, não preciso. E é isso que Jesus traz nessa mensagem. Aí a gente percebe isso na nossa oração muitas vezes, porque Jesus traz a reflexão de que todos nós somos irmãos, de ampliar essa visão sua para a família espiritual.
E muitas vezes, nós estudando aqui hoje a maneira de orar, nós percebemos que nós oramos apenas para aquele mais próximo. E a oração, ela pode ir muito mais além. Eu posso orar para aquela mãe que perdeu seu filho lá na Somália, e essa oração vai chegar até ela. Mas com qual potência? Com qual sentimento? Então, o convite é você olhar o próximo como seu irmão. O convite é colocarmos mais sentimento nas nossas orações, porque muitas vezes a gente multiplica a palavra, e o silêncio ia ser mais uma prece do que as palavras ditas. É o silenciar. Muitas vezes, olhar e falar, obrigada, meu Deus, vale muito mais, porque tem sentimento. Você está sentindo as palavras que estão saindo dentro de você. Você não está multiplicando apenas. Então, é importante colocar esse sentimento. É importante ter esse pensamento em sintonia, porque nós não estamos falando aqui de quantidade. Nós estamos falando aqui de qualidade. Qual é a qualidade que você coloca na sua oração, na sua prece? E quando a gente percebe Jesus falando esse dar-me de beber, a gente percebe um convite imenso. Porque quem que é o mais necessitado nessa hora? É a mulher samaritana. Mas quem que pede água primeiramente? Jesus. Olha só que interessante isso. Os benfeitores chegam até nós através de irmãos que pedem socorro. E quando a gente ajuda, o mais ajudado somos nós. Olha só. E muitas vezes a gente sai daquela situação achando que fizemos muito, né? O orgulho muitas vezes fala mais alto. Nossa, né, tive a oportunidade, ajudei, a gente se envolve naquele orgulho, mas o mais ajudado somos nós. E olha só como a equipe benfeitora, a espiritualidade trabalha perfeitamente. E os convites chegam a todo instante. No sinal, em casa, na rua, em qualquer lugar que você está. É Jesus falando, venha até mim. Venha. Eu estou te convidando. Chegue mais próximo. E então a gente chega no ponto mais importante dessa passagem, que quando a mulher samaritana está conversando com Jesus, né, e ele fala da água viva, e ela fala, Senhor, tu não tens como tirar essa água viva do poço, o poço é fundo. Onde tens essa água viva? Onde tens essa água viva? E Jesus então fala, qualquer que beber desta água se tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Então, Jesus nos chama a atenção para essa sede de amor. Nós estamos sedentos de amor, sedentos. Precisamos nos aproximar do Pai. Mas onde nós queremos matar a nossa sede, muitas vezes, nas coisas materiais, que não sacia. Cada vez que eu busco, que eu tenho, eu quero mais. É como se nós estivéssemos andando no deserto há muito tempo e de repente a gente visse um lago. Mas quando a gente chega perto desse lago, a gente percebe que era apenas uma miragem. Assim é a matéria. Quando muitas vezes a gente pega, quando a gente conquista, passando anos e anos nessa conquista, quando a gente tem, já não tem tanto sentido, tanto valor, o prazer é muito momentâneo, passa de uma hora para outra, e muitas vezes nós estamos nos movimentando por causa disso. Estamos tão
agarrados à matéria que ela nos movimenta. Eu passo a semana toda pensando nisso, pensando em comprar algo, pensando em realizar algo material, e aquilo me movimenta. Quando aquilo acaba, eu estaciono. Olha a importância que eu estou dando à matéria na minha vida. Aí, na próxima semana, eu tenho que buscar algo material. E esquecemos das coisas espirituais. Esquecemos que nós somos espíritos imortais. Nós estudamos, nós entendemos, mas na hora de colocar em prática, nós não sentimos isso. Não vivenciamos, porque para vivenciar tem que sentir dentro de nós. E então, Jesus, ele faz esse convite. Vem até nós, vem até mim, matar essa sede de amor. Mas por que a gente conversou sobre essa passagem? Sobre essa água viva que é o amor de Jesus? Justamente porque nós temos uma fonte eterna e abundante, que todos nós temos aqui à disposição, que é a prece. A prece é essa fonte eterna que faz com que a gente tome essa água viva, que é o amor do Pai. É a prece que vai aliviar a sua dificuldade, amenizar a sua dificuldade, acalmar o teu coração. É a prece que vai fazer você se sintonizar com o Pai, te fortalecer para buscar essa comunhão de pensamento. Mas muitas vezes, nesse automatismo habitual em que encontramos, nós acordamos, trabalhamos, estudamos e não lembramos de fazer a prece. Desprezamos, deixamos ela de lado, esse recurso, essa fonte viva que todos nós temos e que de uma hora para outra nós podemos nos sintonizar com escalas superiores. É através da prece. É essa sintonia. O convite do Evangelho é que a gente faça da nossa vida uma prece constante, buscando se conhecer por dentro, modificar essas atitudes, muitas vezes sem pensar que nós fazemos. E a mulher samaritana, ela representa isso, essa busca íntima e real, de sermos verdadeiramente, de reconhecer que nós somos filhos de Deus, filhos, que o seu amor é infinito, que Ele zela por nós. Nós não estamos sozinhos nem desamparados diante da nossa dor, mas a prece é esse recurso que nos acalma interiormente, que nos ajuda. Mas para isso é preciso que a gente acredite verdadeiramente, porque muitas vezes eu me envolvo na prece e eu não acredito verdadeiramente. Tem que crer, tem que ter vontade firme, pensamento contínuo, forte. Onde está o crer diante da prece? Essa fé verdadeira é uma construção íntima nossa. Então, que hoje fique conosco essa mensagem, que a gente possa refletir nessa mulher samaritana diante de Jesus, assim como nós diante do Pai. Que nós possamos reconhecer ainda as nossas falhas, as nossas imperfeições, na certeza profunda que nós chegaremos lá, na certeza profunda que nós iremos conquistar, que nós vamos sair desse local que nós nos encontramos, mas só depende de nós, depende do nosso querer, da nossa vontade firme. E a gente lembra: acalma o teu coração. Acalma o teu coração. É um trechinho de uma música que canta aqui às vezes, que fala pra gente: acalma o teu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Acalma o teu coração.
Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o teu coração. Então, na presença de Jesus, o jugo é mais suave e o fardo é leve. Então, que a gente possa buscar essa aproximação através da prece, através dos nossos pensamentos, através do nosso sentimento e das nossas atitudes. Que Jesus esteja conosco.